Em 2023, a Organização Mundial da Saúde publicou um dado que raramente aparece no debate público sobre o comportamento humano. O Brasil é o país com a maior prevalência de transtornos de ansiedade do mundo. Mais de 33 milhões de brasileiros convivem com ansiedade crônica. A depressão afeta 11,5 milhões. E os transtornos mentais e comportamentais são a terceira maior causa de concessão de auxílio-doença no Brasil, segundo o INSS. No mesmo período histórico em que esses números explodiram, outros dados também emergiram. O número de pets no Brasil ultrapassou o número de crianças com menos de 14 anos, segundo o IBGE. O empreendedorismo atingiu recordes com o Brasil entre os líderes globais no GEM. 68% do mercado admite não saber lidar com a geração Z no trabalho. Jovens em voos internacionais voam de pijama e viraram notícia nos Estados Unidos com o governo americano pedindo que as pessoas parassem de embarcar com roupas de dormir. Esses dados não são coincidência, eles fazem parte de um mesmo fenômeno. Olá, eu sou a Karina Reis, psicóloga especialista em pessoas, relações e resultados. E antes de continuar esse vídeo, eu quero pedir para que você curta, compartilhe e ative as notificações para que nós possamos crescer em rede e toda semana eu trazer para vocês material novo para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. E hoje eu quero investigar esse fenômeno com você, com dados, não só com teoria. E com as perguntas que ele levanta para quem vive, lidera e trabalha nesse contexto. Antes de mais nada, vamos aos números. Segundo a OMS, a saúde mental tem o Brasil como líder no ranking mundial da ansiedade. O INSS afirma que os transtornos mentais são hoje a terceira causa de afastamento. E ainda segundo a OMS, a depressão e a ansiedade custam mais de 1 trilhão ao governo por ano. O comportamento social é mostrado pelos dados do IBGE que os animais de estimação superam o número de crianças menores de 14 anos. E a taxa de natalidade brasileira vem em queda contínua, abaixo do nível de reposição populacional desde 2006. E o Brasil lidera o crescimento de dados do empreendedorismo, porém, a maioria dos negócios fecham em menos de 5 anos. 51% dos trabalhadores formais foram desligados ou pediram demissão nos últimos 12 meses, segundo o CAGED. A troca de emprego entre jovens saltou de 26% em 2020 para 40% em 2025. E 25% pediram demissão antes de completar 1 ano de experiência profissional. E o que esses dados eles têm em comum? Todos apontam para um organismo social que está reduzindo compromissos de longo prazo e evitando fontes de incerteza, buscando um retorno emocional imediato, aquele prazer momentâneo. E isso tem nome e tem explicação. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han publicou em 2010 a obra Sociedade do Cansaço, hoje considerada uma das análises mais precisas da contemporaneidade. Han argumenta que a sociedade do desempenho atual não opera mais pela lógica da proibição. Ela opera pela lógica do poder. O sujeito não é mais obrigado a fazer, ele se sente impelido a poder fazer tudo. E essa pressão interna de performance limitada gera o que Han chama de burnout existencial. Um esgotamento tão profundo que o organismo ele para de querer. O pijama no aeroporto, nessa leitura, não é displicência, é declaração de colapso. A recusa do código social de performance. William Reich, que é pioneiro da psicologia corporal, descreveu lá nos anos 30 e 40 como o organismo humano responde à pressão crônica com a contração. Ele chamou de armadura de caráter o conjunto de tensões musculares e comportamentos que o indivíduo desenvolve para se proteger de experiências percebidas como ameaçadoras. Aplicada ao fenômeno atual, uma geração que cresceu sob pressão de performance constante, uma comparação permanente via redes sociais e incerteza econômica, desenvolve então uma armadura comportamental, reduz o contato com o que dói, evita compromissos que exijam tolerância e frustração e prioriza aquilo que controla. O pet é controlável, o filho não. O pijama é autêntico, o dress code corporativo não. O empreendedorismo promete autonomia, o emprego tradicional CLT não. Bauman descreveu a nossa época como modernidade líquida, uma era em que os vínculos, as instituições e as identidades perderam solidez. O que era fixo se tornou fluido, o que era permanente se tornou provisional. Nesse contexto, compromissos de longo prazo, carreiras de décadas, famílias numerosas, fidelidade institucional passam a ser percebidos não como escolhas, mas como riscos. O indivíduo líquido prefere vínculos que podem ser desfeitos sem nenhum custo, porque custo emocional numa era de esgotamento parece insuportável. Satir, que é fundadora da terapia sistêmica, identificou a autoestima como o fator central de toda a relação humana.
Quando a autoestima é cronicamente fragilizada, o indivíduo passa a tomar decisões baseadas em evitação de risco e não em expansão de potencial. Uma geração que se compara diariamente com uma vida editada de influenciadores, com milhões de seguidores, que tem um emprego normal equiparado a fracasso no feed, desenvolve uma autoestima reativa. E a decisão de não ter filhos, não se submeter a uma entrevista tradicional, de viajar de pijama, muitas vezes emerge dessa base fragilizada. Com o seguinte pensamento: se eu não arriscar, eu não fracasso. Schwartz demonstrou experimentalmente que o aumento de opções disponíveis não aumenta a satisfação, e sim a ansiedade. O mecanismo é o seguinte: quando há muitas opções, o indivíduo que escolhe uma delas passa a se perguntar se as outras não seriam melhores, e a expectativa sobre cada escolha sobe, porque com tantas opções, a escolha ideal deveria existir. Quando a realidade não atinge essa expectativa, o resultado não é aprendizado, é decepção. Afinal, o pensamento é sempre de que a outra escolha poderia ter sido melhor. A geração com mais opções de carreira, estilo de vida, de parceiros e de valores da história é a geração com os maiores índices de ansiedade registrados. O paradoxo de Schwartz explica parte substancial disso. Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, desenvolveu a logoterapia a partir de uma constatação central. O ser humano não busca fundamentalmente prazer, e sim sentido. Quando o sentido está ausente, o indivíduo busca prazer como um substituto. Frankl chamou isso de vazio existencial. E o vazio existencial não é preenchido por mais conforto, ele é aprofundado por ele. Nós sabemos, quando jovens, nós não pensamos no sentido das coisas, nós pensamos em construir a nossa vida, em ter resultados rápidos. E somente depois, quando as coisas já estão equilibradas, é que passamos então a sentir e pensar no porquê eu estou indo para determinado lugar. O empreendedorismo crescente pode ser lido como uma busca de sentido. A rejeição de empregos sem propósito pode ser lida como recusa do vazio. Mas quando o empreendedorismo é aberto como fuga e não como construção, o vazio migra junto. Christopher Dejoux demonstrou que o prazer no trabalho nasce de 3 elementos: contribuição real da própria inteligência, reconhecimento e possibilidade de transformar o real. Quando o ambiente de trabalho elimina esses 3 elementos, o trabalho se torna fonte de sofrimento. E o sofrimento não é tolerado indefinidamente. O organismo encontra saída, afastamento, desengajamento, demissão voluntária ou a busca por qualquer atividade que ofereça o que o trabalho não entrega. O crescimento do empreendedorismo no trabalho autônomo e da economia pode ser lido em parte como uma resposta ao que Dejoux identificou: a demanda por um trabalho que ainda faça sentido. Aqui está o dado que a ciência produz e que o senso comum raramente menciona: a busca compulsiva por conforto não produz mais conforto. Schwartz demonstrou isso com escolha. Han demonstrou isso com performance. E Frankl demonstrou com sentido. O indivíduo que organiza sua vida para minimizar ao máximo a exposição ao desconforto não fica menos ansioso. Na verdade, ele fica mais. Porque a tolerância ao desconforto, como tolerância a qualquer estímulo, é construído pela exposição gradual. Evitação sistemática produz hipersensibilidade. É aquilo. A gente se acostuma com absolutamente tudo desde que exista um volume à exposição. Portanto, se expor ao novo e se experimentar em situações diferentes faz com que a gente possa ter mais repertório para construir sucesso a partir da construção de um processo. O que parece proteção, na verdade, funciona como uma fragilização. É aquela coisa de ficar ali naquele cantinho conhecido. A geração que mais rejeita compromissos de longo prazo é a geração que mais sofre com a falta de pertencimento. A que mais relata a solidão, que mais busca comunidade. Afinal, todos nós queremos fazer parte. Pertencimento é construído por compromisso, não apenas por uma opção. Diagnosticar o fenômeno sem oferecer perspectiva não é análise, é só crítica. E pensando nisso, é preciso olhar para os dados e ver o que vem funcionando e encontrar aí uma justa medida. A terapia cognitivo-comportamental, a TCC, considerada pelo Journal of Cognitive and Clinical Psychology como uma das intervenções com maior evidência empírica para a ansiedade que tem eficácia documentada, mostrou a redução dos sintomas entre 60% a 80% dos casos tratados com o protocolo adequado. A logoterapia de Viktor Frankl e as intervenções baseadas em valores como a ACT demonstram eficácia específica para o vazio existencial. Ao contrário de perseguir bem-estar, trabalham na construção de uma vida orientada por valores, o que gera tolerância ao desconforto como subproduto. A psicologia corporal haitiana, que eu também atuo, trabalha a relação entre o estado do sistema nervoso e os padrões comportamentais.
A armadura que Reich descreveu não é apenas uma metáfora, ela é fisiológica e pode ser reconhecida e ressignificada com acompanhamento especializado e um processo estruturado em que envolve corpo e mente, levando o paciente a liberar aquilo que vem comprimindo sua capacidade de viver bem e estado pleno emocional. Falando então do nível organizacional, a Gallup documentou que times com lideranças que criam espaços de segurança psicológica são 21% mais lucrativos e têm 59% menos rotatividade. O que a organização pode oferecer não é apenas flexibilidade, é sentido, reconhecimento e desenvolvimento. Exatamente o que Christopher Dejoux identificou como fontes de prazer no trabalho. Já pensando na camada social, o fenômeno do conforto não se resolve com julgamento, com crítica. Resolve-se com compreensão do que o produz e intervenção nos fatores que o sustentam. Cultura da comparação permanente, exigência de performance sem suporte, ausência de espaços de pertencimento real precisam ser olhados. Virginia Satir diria que uma geração com autoestima sólida não precisa evitar o desconforto, ela confia na própria capacidade de atravessar. O trabalho, então, é construir essa base, não criticar, e sim oferecer mudanças. Não é preguiça, não é falta de caráter, é a resposta previsível de organismos sob pressão crônica numa era de comparação permanente, opções ilimitadas e ausência de sentido estrutural. Hahn, Reich, Bauman, Satir, Schwartz, Franco e Dejoux chegaram a isso por caminhos diferentes. Dados como que a OMS, o IBGE, o INSS e Gallup trazem, confirmam nas populações o que a teoria descreveu nos indivíduos há muito tempo. O conforto buscado compulsivamente não é o destino, e sim um sintoma. E sintoma tem causas. Causa, intervenção, e intervenção tem evidência. Se você trabalha com pessoas, lidera times ou cuida da própria saúde mental, essa informação é relevante para o que você faz todos os dias. Comenta aqui o que mais te impactou nessas informações e compartilha com aquele que você precisa oferecer suporte. Afinal, corpo e mente em fluxo vivem melhor, mais felizes e producentes. Até o próximo vídeo.